Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang e nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade nós queremos trazer uma inovação ao nosso canal, porque a partir de hoje nós vamos começar também a trazer um comentário como subsídio para as nossas lições da nossa amada Escola Bíblica Dominical, a única agência de ensino que, enquanto ensina, também evangeliza. Quero convidar você, que ainda não é inscrito em nosso canal, quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal e também ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas possam, juntamente conosco, atingir o genuíno conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem, nós queremos então tecer um comentário. Vamos começar com a lição de número 5, que será ministrada no dia 2 de fevereiro de 2025. Então queremos já preparar você para esta semana. Espero que os nossos subsídios possam lhe auxiliar na aplicação do ensino bíblico na escola dominical. Porque o objetivo da Escola Bíblica Dominical não é outro senão o esclarecimento e o ensino esclarecedor da Palavra de Deus. O objetivo da Escola Dominical é desfazer dúvidas referentes ao tema proposto para o domingo em pauta. E para o nosso domingo, que nós escolhemos aqui, o domingo do dia 2 de fevereiro de 2025, será então a lição de número 5, que traz como título Jesus é Deus. Um assunto por demais importante, por demais interessante. Jesus é Deus. E nós queremos compartilhar com você a nossa sistemática de ensino, porque nós compreendemos que a revista da Escola Bíblica Dominical, ela tem uma sequência. E esta sequência, eu acredito, que ela precisa ser respeitada pelos nossos professores ao ministrar a lição. Começando pelo nosso título, Jesus é Deus. Primeiro ponto curioso é que Jesus e Deus. Primeira palavra composta de 5 letras, segunda composta de 4. Observe no que diz respeito à divindade do Senhor Jesus, dentro da própria palavra Jesus. Jesus, ele é justiça nossa, Emanuel, Senhor, unigênito e Salvador. E quando pegamos a palavra Deus, que está ligado à divindade de Cristo, observe as seguintes características. Ele, como Deus, ele é dominador, ele é exaltado, ele é único e ele é suficiente. Muito bem, meus queridos irmãos, Jesus é Deus. Preste atenção nesta frase. A divindade de Cristo é tão absolutamente perfeita quanto a sua humanidade. Por isso podemos glorificá-lo por causa da sua morte e exaltá-lo por sua eternidade. Muito bem, quando nós pegamos o nosso textuário, o textuário da nossa lição, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa verdade prática, ela vai nos dizer: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e também através de suas obras divinas. Precisamos entender qual o propósito do textuário. O textuário nada mais é do que o texto de ouro da nossa lição, o texto-chave. Através dele vai se desencadear todo o comentário referente ao assunto deste domingo. A nossa verdade prática. O que vem a significar verdade prática? A verdade prática nada mais é do que o nosso texto de raciocínio, aquele texto que vai nos fazer refletir no que está dizendo respeito ao assunto que está sendo estudado. Por exemplo, o assunto de hoje, ele fala-nos sobre Jesus sendo Deus. E a nossa verdade prática, ela nos faz refletir, ela nos faz raciocinar sobre este assunto, quando ela nos diz que a divindade de Cristo está muito clara e direta na Bíblia Sagrada.
Ou seja, a Bíblia, ela não nos deixa com dúvidas no que diz respeito à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar a nossa leitura diária? Na nossa leitura diária, nós podemos observar que na segunda-feira é mencionado o Salmo 45, os versos 6 e 7, aonde nós vamos observar a divindade de Cristo segundo o salmista, aonde ali o salmista ele começa dizendo e usando a seguinte expressão: o teu trono, ó Deus, é eterno e perfeito. Na terça-feira, nós vamos encontrar um texto muito conhecido, que é o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, aonde nós vamos encontrar a divindade ou a deidade absoluta do Messias, segundo o profeta, aonde o texto nos diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, texto este se referindo ao advento do Messias. Na quarta-feira, nós vamos encontrar uma passagem onde o próprio Cristo se manifestou usando uma expressão, registrada pelo evangelista João, no capítulo 8, versículo 58, aonde Jesus é o mesmo, e ele se declara como sendo o grande eu sou do Antigo Testamento, quando ele usa a expressão, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Na quinta-feira, nós vamos encontrar a divindade de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele usa a seguinte expressão: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. E por fim chegamos no sábado, onde nós encontramos aqui a declaração do apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 20, quando ele se refere a Cristo, ele diz, usando também uma expressão, aonde ele se expressa dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, se referindo aqui à pessoa do Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe deste domingo, nós encontramos no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, posterior versículos 9 ao 14, aonde nos diz assim, preste atenção: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em nossa leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar algo aqui que nos chama atenção, a começar no versículos 11 e 12, aonde o apóstolo João, falando da manifestação de Jesus, da sua humanidade, e o objetivo com o qual Jesus se tornou humano, o apóstolo começa dizendo no versículo 11, veio para o que era seu. Então aqui subentende, Jesus veio para com a nação de Israel. Veio para o que era seu, mas infelizmente os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A partir destes dois versículos, nós vamos entender que pode ser considerado ou é considerado filho de Deus todo aquele
que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. O que nós vamos entender é que antes de aceitarmos a Cristo, nós não éramos considerados filhos, mas, conforme registro do próprio Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós éramos criaturas. Marcos 16, 15, na ordem de Jesus sobre o ir e pregar o Evangelho, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós entendemos que antes de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador e reconhecermos a sua divindade, nós éramos meramente criaturas. Mas a partir do momento que o confessamos como Senhor de nossa vida, nós passamos a ser considerados filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Dentro da nossa leitura bíblica em classe, ainda nos chama a atenção o versículo 14, onde no versículo 14 vai dizer que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse versículo, nós precisamos entender o sentido original deste versículo. Quando lemos no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no original nós estaremos encontrando a expressão se tabernaculou. Então nós vamos ser remetidos ao Antigo Testamento e nós vamos compreender de uma forma bem clara a divindade de Cristo em nosso meio. Quando somos remetidos ao Antigo Testamento, mais propriamente naquele período de tempo em que a nação de Israel estava no deserto, sendo guiados de dia através de uma coluna de nuvem e à noite através de uma coluna de fogo, sendo o próprio Deus que os guiava, nós vamos encontrar em Êxodo 25, versículo 8, uma ordem do próprio Deus, quando se dirigiu a Moisés, dizendo: e me farão um santuário, e me farão um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. Então aqui nós encontramos a divindade de Cristo, usando a mesma expressão, e o Verbo se fez carne e se tabernaculou em nosso meio, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A nossa lição de hoje, ela traz 3 objetivos, e são objetivos muito importantes que nós devemos destacar. O primeiro objetivo da nossa lição de hoje é demonstrar na Bíblia a natureza de Jesus. O segundo objetivo é explicar a heresia do arianismo. E o terceiro objetivo é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Vamos lá então para a nossa introdução. A nossa introdução de hoje ela vai nos dizer que o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está, em hipótese alguma, apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo, colocando Cristo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. O primeiro tópico da nossa lição de hoje traz como título a doutrina bíblica da divindade de Jesus. A doutrina bíblica, o ensinamento bíblico sobre a divindade de Jesus. E no primeiro subtópico, Jesus é Deus. Nós encontramos aqui uma afirmação, não nos resta dúvida, Jesus é Deus. E nós devemos entender que o Novo Testamento ele é direto, ele não faz rodeio, ele não faz maquiagem, mas o Novo Testamento ele é direto quanto à natureza divina de Jesus. Observe alguns textos bíblicos. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo era Deus. João, capítulo 20, versículo 28. Quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, se revelando aos seus discípulos, neste momento estando Tomé presente, quando Tomé observa o Senhor, a Bíblia vai dizer que Tomé ele usa a seguinte expressão: Senhor meu e Deus meu. Também Filipenses capítulo 2, versículo 6, nos diz: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Colossenses 2 e 2, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Colossenses 2 e 9
também é um texto muito significativo que nós podemos inserir aqui junto com os demais textos, que nos diz assim: nele, se referindo a Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também Tito, capítulo 2, versículo 13, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Também, segundo Pedro 1:1, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E por fim, 1 João, capítulo 5, versículo 20, que nos diz: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Precisamos entender também o significado de divindade. O que é uma divindade? Divindade, segundo o nosso dicionário, é um ser sobrenatural, considerado divino, que é cultuado e respeitado por seres humanos. Então Jesus é divino. Jesus deve ser adorado porque ele é Deus. Em nosso segundo subtópico, temos como título os atributos absolutos, os seus atributos absolutos, ou seja, os atributos absolutos do Senhor Jesus. Mas o que são atributos? São características, qualidades ou particularidades que são próprias de alguém. Os atributos, segundo a nossa revista, segundo o nosso comentário, são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como, por exemplo, atributos tais como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Estes são os atributos exclusivos da divindade. A onipotência, o que significa onipotência? Ter todo poder, ser todo poderoso. Jesus, ele é onipotente. Quando lemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, ali o próprio Jesus afirmou: eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o Salmo 62:11, nós encontramos a expressão usada pelo salmista quando ele disse: uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então aqui está a onipresença. Ele é eterno. Sim, o Senhor Jesus é eterno. Quando lemos o texto de Isaías 9:6, aonde nós vamos ver que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Também quando lemos o profeta Miqueias 5:2, ali está dizendo que os dias dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E também quando lemos o texto de Hebreus 13:8, ali nós vamos encontrar aquela expressão conhecida de todos, aonde nos diz que o Senhor Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, passado, presente e futuro. Então nós precisamos entender que para o Senhor Jesus não existe passado e não existe futuro, porque para ele tudo é um eterno presente. Ele conheceu e acompanhou o passado e ele conhece cada detalhe do futuro que está por vir. Então para ele, sendo o eterno, e tudo se faz um eterno presente. Também nós vamos encontrar em nossa revista a declaração: no princípio era o verbo. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Observe os textos de Mateus 18:20 e também 28:20 do mesmo evangelho. 18:20 nós vamos encontrar o texto que nos diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Também Mateus 28:20, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora precisamos compreender que a onipresença, somente Deus tem a onipresença. Somente Jesus é onipresente. Satanás não é onipresente. Como acabamos de ver, a onipresença subentende dizer que é o poder de poder estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas nós precisamos entender que Deus, que o Senhor Jesus, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem a capacidade de estar caso ele queira, porque ele é onipresente. Onisciência.
Onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui esse atributo. Muito bem, meus queridos irmãos, nosso tópico de número 2 da nossa revista, ela fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. Como não poderia ser diferente, existem as heresias, os movimentos heréticos que negam que o Senhor Jesus é divino, que negam que o Senhor Jesus é Deus. E dentre estas heresias é mencionado em nosso comentário o arianismo, que é uma heresia tão antiga quanto atual. Existiu nos primórdios da igreja primitiva e existe até os dias de hoje os seguidores deste ensinamento. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente desta doutrina, em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Também um detalhe que nós precisamos entender: o arianismo e o concílio de Niceia e de Constantinopla. Arianismo foi a heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário. Negando a divindade de Cristo, ensinava a ele ser Jesus o mais elevado dos seres criados, todavia não era Deus. Por este motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se fora um ente divino. Esta era a visão e este era o ensinamento de Ário, o fundador desta heresia chamada arianismo. O nosso segundo subtópico, do tópico 2, nos traz as explicações desse homem chamado Ário. Como não poderia ser diferente, são textos tomados fora do contexto para formularem as suas explicações. Observe, Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas as mais emblemáticas. Observe, Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Outro texto usado por eles, Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Também, João 17:3, houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Agora preste atenção na explicação lógica destes textos que nós acabamos de mencionar. Está no nosso subtópico 3 do tópico 2. Como solucionar a controvérsia? Entendendo, é claro, que a Bíblia não gera confusão. Pelo contrário, a Bíblia desfaz toda e qualquer confusão. A confusão é criada pelo homem, mas a Bíblia, como palavra de Deus, ela desfaz com toda a confusão e traz o esclarecimento real e verdadeiro da genuína palavra de Deus. Muito bem, a tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, que significa obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bará, como está em Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. São detalhes na Bíblia Sagrada que nós devemos nos ater. Devemos ler a palavra de Deus meditando, não vamos esquecer deste detalhe. A Bíblia ela não foi criada, ela não foi formada, ela não existe simplesmente para ser lida como nós lemos qualquer livro ou como lemos um jornal. A Bíblia deve ser lida e ao mesmo tempo meditada e também em oração, para que o Espírito Santo possa nos trazer a revelação correta da palavra de Deus. Então, aqui em Colossenses 1:15, está nos dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não
nos diz que ele é o primogênito de Deus. A palavra protótokos, ou primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância. Olha aqui a explicação. Foi apresentada com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, pré-eminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível porque ele é Deus. Por isso que ele é a imagem do Deus invisível, porque ele é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Vamos ao tópico 3. Implicações do arianismo na atualidade. Quem são os seguidores desta seita na atualidade? Eles estão tão perto de nós que muitas vezes nós não percebemos. O nosso comentarista, ele começa nos dizendo aqui a partir do primeiro subtópico, do tópico 3, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. João capítulo 1, versículo 1. E a palavra era um Deus. Como é que dizem nossas versões? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nesta tradução, nós vamos ler: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era um Deus com D minúsculo. Muito bem, visto que o texto correto é a palavra era Deus ou o verbo era Deus. O texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz assim: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus, para negarem a divindade de Jesus. O nosso segundo subtópico vai falar sobre os movimentos orientais. Nenhum deles, infelizmente, reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Preste atenção, terceiro subtópico, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu, nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Preste atenção. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 21, ali está escrito: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Também Hebreus 7, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. São textos referentes à pessoa de Jesus Cristo. É o Deus em forma humana. E por fim chegamos então à nossa conclusão. Observe a conclusão da nossa lição de hoje, que nos diz assim: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Esta é a lógica a que nós chegamos e é uma lógica que não tem do que discordar. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. E se nós negarmos a salvação, nós estaremos fora do plano salvífico de Deus. Pois quando lemos João 3,16, ali está bem claro ao dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, o Filho divino, para que todo aquele que nele cresce
não viesse a perecer, mas que pudesse alcançar o direito à vida eterna. Espero que você tenha gostado deste comentário. Nós vamos nos aprimorar mais para os próximos comentários que virão, e eu espero que sirva de orientação para que você possa ministrar as aulas da nossa amada Escola Bíblica Dominical com dedicação e com bastante esmero, sabendo que é para a honra e glória do Senhor. E se é para Deus, não pode ser de qualquer maneira. A Bíblia diz: aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Mas eu quero convidar a você, se porventura nos assistiu até aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative ali o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando os nossos vídeos vierem ao ar. Também faça seu comentário, compartilhe este vídeo com mais pessoas e não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o engajamento de nosso canal. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a tua vida e a vida de tua família. Amém.